Olá a todos, meu nome é Natália do Nascimento Matos e hoje irei apresentar o trabalho intitulado como Análise da Saúde e Compatibilidade de Árvores em Castanhal, Pará. Bom, como sabemos, a arborização urbana ela possui um papel estratégico na organização e também no funcionamento dos espaços urbanos. As árvores presentes em ruas, avenidas e praças, elas desempenham diversas funções ecológicas e sociais, contribuindo ali para a redução da temperatura, para a melhoria da qualidade do ar, para a retenção de partículas atmosféricas, para oferta de sombra e conforto térmico à população também. E além disso, elas possuem um valor estético e paisagístico, tornando os espaços públicos mais agradáveis e atrativos. Entretanto, a simples presença de árvores não garante todos esses benefícios. Quando não existe planejamento adequado, diversos problemas podem surgir ao decorrer do tempo. E entre os mais comuns, eu posso destacar os conflitos com a rede elétrica, os danos provocados às calçadas por conta do seu crescimento radicular, o plantio de espécies que são incompatíveis com o espaço disponível e também a ocorrência de problemas estruturais que podem comprometer a segurança da população. Outros aspectos importantes referem-se ao monitoramento contínuo da arborização, né? Muitas vezes as árvores são plantadas, mas não recebem acompanhamento técnico ao longo do seu desenvolvimento, o que favorece o surgimento de conflitos futuros. E dessa forma, torna-se fundamental realizar diagnósticos periódicos que permitam avaliar a qualidade da arborização urbana e também identificar possíveis intervenções necessárias para garantir o seu adequado desenvolvimento. Com base nesse problema, o objetivo deste estudo foi de avaliar a qualidade da arborização de 6 praças do município de Castanhal, analisando a saúde das árvores, a compatibilidade com o ambiente urbano e os conflitos com a infraestrutura para poder subsidiar o planejamento arbóreo sustentável. Passando para a metodologia, o estudo ele foi realizado no município de Castanhal, localizado na região nordeste do estado do Pará, e foram avaliadas 6 praças urbanas distribuídas em diferentes setores das cidades, sendo elas a Praça do Estrela, a Praça do Cristo, a Praça do Doutor José João, Praça do APU, Praça Tiro de Guerra e Praça da Matriz. Entre elas, a Praça do Estrela apresentou a maior área, com aproximadamente 3,39 hectares, enquanto a Praça da Matriz apresentou uma menor área, com cerca de 0,38 hectares. E a escolha dessas áreas permitiu analisar diferentes realidades de arborização dentro do contexto urbano de Castanhal. Após a definição das áreas de estudo, foi realizado um levantamento censitário dos indivíduos arbóreos presentes em todas essas praças. E para analisar a qualidade da arborização, foram utilizados 8 parâmetros qualitativos, né? O primeiro parâmetro analisado foi o contato com a fiação elétrica, visando a identificação de possíveis conflitos entre a árvore e a rede de distribuição de energia. O segundo parâmetro avaliou a deterioração do tronco, observando a presença de cavidades, lesões ou danos mecânicos. Também foi analisada a ocorrência de bifurcação, considerando a sua posição em relação ao diâmetro e altura do peito, conhecido como DAP. Outros aspectos avaliados foi a condição fitossanitária dos indivíduos, verificando a presença ou ausência de pragas e doenças. E, além disso, foi analisada a compatibilidade das árvores com o ambiente urbano, observando se as espécies elas estavam adequadamente inseridas no espaço disponível. E foram ainda avaliados o espaçamento entre os indivíduos arbóreos, a distância em relação à infraestrutura urbana e a presença de resíduos sólidos em torno dessas árvores, né? E, por fim, né, a análise conjunta desses parâmetros permitiu construir um diagnóstico que seria abrangente da arborização urbana das praças estudadas. Em relação
ao contato com a rede elétrica, os resultados indicaram que a maior parte dos indivíduos não apresentou conflitos com a infraestrutura. Foram registrados apenas 12 árvores em contato direto com a fiação e outras 11 com potencial de contato. Por outro lado, 370 indivíduos encontravam-se livres desse tipo de interferência. Apesar dos valores relativamente baixos, esses resultados demonstraram que ainda existem falhas pontuais no planejamento arbóreo e, em geral, conflitos com a rede elétrica estão associados à escolha inadequada das espécies ou ao plantio em locais que seriam incompatíveis com o porte que essas árvores irão atingir ao longo do seu desenvolvimento. E essas situações costumam aumentar a necessidade de podas frequentes, levando o custo de manutenção e podendo comprometer o desenvolvimento natural dos indivíduos. Em relação à deterioração dos troncos, os resultados demonstraram um cenário bastante positivo para a arborização das praças avaliadas. Dos indivíduos analisados, apenas uma árvore apresentou cavidades ou lesões no tronco, sendo registrado na Praça Doutor José João, e, além disso, foram identificadas apenas 2 árvores com injúrias decorrentes de danos mecânicos ou podas, ambas localizadas na Praça do Cristo. E, por outro lado, a grande maioria dos indivíduos, totalizando 390 árvores, apresentou ali troncos íntegros e sem sinais aparentes de deterioração estrutural. Esse resultado é relevante porque a condição do tronco está diretamente relacionada à estabilidade e segurança das árvores em ambientes urbanos. Quando há cavidades, lesões ou danos estruturais, aumenta-se a possibilidade de quedas, na verdade, né, de galhos ou até mesmo de indivíduos arbóreos em situação de ventos intensos ou eventos climáticos extremos. E, dessa forma, a predominância de árvores com troncos íntegros indica que a arborização das praças estudadas apresenta boas condições estruturais e baixos riscos associados a falhas mecânicas. Além disso, esses resultados estão de acordo com os estudos realizados em outras áreas urbanas brasileiras, que apontam uma baixa ocorrência de falhas de tronco, normalmente associadas a processos de deterioração da madeira ou a danos causados por intervenções inadequadas. Portanto, pode-se afirmar que, sob o ponto de vista estrutural, a arborização avaliada encontra-se em condições satisfatórias, demandando apenas monitoramento contínuo para prevenir os problemas futuros. Bom, no que se diz respeito à avaliação das bifurcações, foram identificadas 12 indivíduos com bifurcações abaixo do DAP e 76 indivíduos com bifurcações acima do DAP. A presença da bifurcação é um aspecto importante na análise estrutural das árvores, pois pode influenciar sua estabilidade, dependendo da forma como ocorre o crescimento dos galhos. Entretanto, é importante destacar que a simples presença de uma bifurcação não significa necessariamente o risco de queda. Para uma avaliação mais precisa, seria necessário estudos complementares, considerando outros aspectos estruturais das árvores. Mesmo assim, esses resultados eles indicam a necessidade de monitoramento contínuo de alguns indivíduos. Um dos resultados mais expressivos desse estudo foi observado na avaliação fitossanitária. Todos os indivíduos, totalizando 393, foram classificados como saudáveis. Não foram identificados sinais de pragas, doenças ou agentes fitossanitários capazes de comprometer a saúde dessas árvores. E esse resultado, ele demonstra que a arborização das praças avaliadas apresentam uma excelente condição sanitária. E, além disso, quando comparado a outros estudos realizados em áreas urbanas da região amazônica, observa-se que Castanhal apresenta um cenário bastante favorável em relação à saúde dos seus indivíduos arbóreos, e esse é, sem dúvidas, um dos principais resultados positivos que foram obtidos nessa pesquisa. Na análise da compatibilidade com o ambiente urbano, verificou-se que nenhuma árvore foi classificada como incompatível.
foram registradas 277 indivíduos compatíveis e 116 potencialmente compatíveis. E esse resultado ele demonstra que a maior parte da arborização ela está adequadamente inserida no ambiente urbano. No entanto, alguns desafios ainda precisam ser considerados. Em relação ao espaçamento entre árvores, foram identificados 3 padrões de distribuição. A maior parte dos indivíduos, totalizando 279 árvores, apresentou ali um espaçamento entre 2 e 5 metros, indicando uma distribuição relativamente adequada dentro dessas praças avaliadas. E, além disso, 92 árvores apresentaram um espaçamento superior a 5 metros, o que favorece ali o desenvolvimento das copas e reduz também a competição por recursos. E, por outro lado, 22 árvores estavam localizadas a menos de 2 metros de outra árvore, principalmente nas praças Doutor José João e Matriz. E esses resultados eles demonstram que, embora a arborização apresente boas condições, espaçamento de forma geral, ainda existem situações onde pode comprometer o crescimento adequado dos indivíduos, evidenciando a importância de considerar o porte das espécies durante o planejamento de plantio. Outro aspecto importante refere-se à distância em relação à infraestrutura urbana. Os resultados mostraram que 119 indivíduos estavam localizados a menos de 2 metros de calçada, ou meio-fio, E esse foi um dos principais problemas identificados durante a pesquisa, porque quando as árvores são plantadas muito próximas uma da outra, ou da infraestrutura, no caso, aumenta-se a probabilidade de danos às calçadas, interferências causadas pelo sistema reticular e necessidade de manutenção corretiva. E dessa forma, esses resultados eles reforçam a importância de considerar o porte das espécies e o espaço também disponível durante o planejamento arbóreo. Por fim, foi analisada a presença de resíduos sólidos próximos aos indivíduos arbóreos. A maior parte das árvores avaliadas encontravam-se livres de resíduos, indicando uma boa condição de limpeza nas praças estudadas. Foram identificadas apenas 26 indivíduos associados à presença de lixo, objetos ou detritos. E, embora esse número seja relativamente pequeno, ele evidencia uma necessidade de fortalecer ações de educação ambiental e conscientização da população quanto à importância da conservação dos espaços públicos. E a manutenção, também ela adequada dessas áreas seria fundamental para garantir a qualidade ambiental e a preservação da arborização urbana desses locais. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a arborização das praças de Castanhal apresenta condições gerais meio que, por se dizer, satisfatórias. Os indivíduos avaliados, eles demonstraram excelentes condições fitossanitárias, uma boa integridade estrutural e uma elevada compatibilidade com o ambiente urbano. Por outro lado, foram identificados alguns problemas relacionados principalmente ao planejamento arbóreo, como conflitos com a rede elétrica, um espaçamento inadequado e proximidade excessiva em relação à infraestrutura urbana. E esses resultados, eles demonstram que a arborização do município de Castanhal, ele possui grande potencial para continuar prestando importantes serviços ambientais à população, desde que seja acompanhada por ações contínuas de monitoramento e manejo. E, portanto, mais do que simplesmente ali realizar novos plantios, é fundamental investir em planejamento, gestão, manutenção adequada da arborização existente também, e dessa forma será possível garantir cidades mais sustentáveis, ambientalmente equilibradas e com melhor qualidade de vida para os seus habitantes. Bom, eu gostaria de agradecer
à Universidade do Estado do Pará pelo apoio institucional e pela infraestrutura disponibilizada, fundamentais para a execução dessa pesquisa, e agradecer também aos estudantes envolvidos, cuja elaboração foi essencial para o desenvolvimento das atividades e considerações dos resultados. Muito obrigada pela atenção.